Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol. Boa noite, Muniz. Boa noite, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, queria começar te ouvindo sobre essa polêmica do dia, né? Envolvendo o general G. Dias, agora ex-comandante do GSI, pediu demissão depois da divulgação dessas imagens. E agora a tese aí de se abrir uma CPI para investigar os atos do dia 8 de janeiro ganha força, né? Pois é, Carol, é uma crise grave. Até agora a gente teve pequenos incêndios, crises aqui e ali, fogo amigo, retórica inflamada por parte do presidente. Agora a gente tem uma queda de ministro. É a primeira queda de ministro do governo Lula III nos seus 4 meses, primeiros 4 meses, portanto muito rápido na largada. E um ministro do Palácio, não qualquer ministro, um ministro da confiança do presidente, muito próximo a ele nos seus 2 primeiros mandatos. Também teve muito protagonismo no governo da Dilma, que foi quando ele ascendeu a condição de general, o general Gonçalves Dias, e que comandava o Gabinete de Segurança Institucional, que é uma área que desde a transição, uma área muito sensível e muito complicada de relação para o governo. Um episódio que pegou a todos de surpresa, porque foi muito na contramão do que o governo vinha falando em relação ao 8 de janeiro, né? Que era o seguinte: ninguém vai ser poupado, todos serão investigados, o governo quer apurar ao limite e punir a todos, é inadmissível o que aconteceu, etc. Agora a gente sabe que um ministro estava no Palácio, que até então a gente não sabia desse fato, nunca foi revelado, ninguém falou disso, Flávio Dino não falou disso, Lula nunca falou disso, Alexandre de Moraes nunca falou disso, os militares nunca falaram, José Múcio, ninguém falou a esse respeito. Ninguém mostrou essas imagens e houve interesse imediato do governo em mostrar imagens da depredação para reforçar o grau de vandalismo que houve naquele dia, provocado pelos bolsonaristas, mas essa imagem do general G. Dias, numa relação ali bastante amigável com os invasores, ela foi preservada e ela foi negada quando solicitada por deputados da Câmara Distrital aqui de Brasília, da Câmara dos Deputados. Então tem gravidade também no escamoteamento desse fato e das imagens quando elas foram solicitadas por parlamentares que têm o direito de solicitar e solicitadas por meio da Lei de Acesso à Informação Pública, num contraste absoluto com o interesse em divulgar, por exemplo, o de Cavalcante sendo esfaqueado e a sala de armas arrombada para que se levassem armamentos. Então, houve uma postura, ao que tudo indica, do Lula, dos seus ministros, do governo em proteger o general G. Dias nesse episódio. Eu não estou dizendo que ele fez algo ilegal, até porque isso precisa ser mais bem esclarecido. Essa entrevista dele a Délis Ortiz, que a gente reproduziu agora, não esclarece os questionamentos principais a respeito disso, que é o que ele estava fazendo numa postura tão cooperativa com os invasores. Se a sua intenção ao ir ao palácio era retirar os invasores dos andares mais sensíveis para que eles fossem presos, por que aquela postura tão colaborativa quando a gente sabe que militares, diante de invasões como aquela, têm sempre posturas muito mais duras e muito mais aguerridas? Então, tem muita coisa a ser esclarecida e todo o trabalho que vinha sendo feito, inclusive com a colaboração do Rodrigo Pacheco, para que essa CPI não fosse instalada, agora me parece que vai por terra. Caiu um ministro, tem muita coisa a ser esclarecida. É um caso que tem aí muitas conotações de terrorismo doméstico, como eu venho falando aqui, portanto não pode ser minimizado. E a CPI ganha força, vai ser difícil para o Rodrigo Pacheco matar no peito uma CPI dessa, quando a gente vê
que imagens estavam sendo suprimidas da opinião pública e que estava havendo falta de transparência. Porque qual era o argumento para não ter CPI? Tudo já está sendo apurado em muitas instâncias. Então, como assim a gente descobre isso 4 meses depois e um ministro cai em função disso 4 meses depois? Então, sim, eu acho que a CPI ganha bastante força depois desse episódio, e essa coisa da relação do governo com os militares volta a muitas casas. Se o general da mais alta confiança do Lula cai por essa razão, quem vai substituir o general G. Dias no GSI? Qual vai ser o papel desse GSI? E será que o Lula já sabia disso quando falou com muita irritação para a Natuzaneri, numa entrevista logo depois do 8 de janeiro, que os manifestantes encontraram a porta do Palácio aberta? Ali ele já dava a entender que o GSI falhou, mas ele nunca responsabilizou o general Gonçalves Dias diretamente. E agora o ministro cai. Será que o Lula estava passando um pano para o seu ministro lá atrás e já sabia que o GSI tinha agido de maneira diferente daquilo que deveria ter agido? Até porque, né, Vera, a gente sabe que o GSI, na época, ainda estava muito aparelhado, né? O pessoal que tinha sido indicado pelo governo Bolsonaro ainda estava no GSI, mas não o G. Dias, né? O G. Dias que comandava já era o nome de confiança do Lula. E aí a gente vê nas imagens outros membros do GSI, que ainda estão por ser identificados, tem um que chega a dar água para os invasores, o outro cumprimenta. E o próprio G. Dias, como a gente viu, parece que indica ali a saída numa atitude total, no mínimo apática, né, diante do que estava acontecendo. No mínimo ele não tinha o comando da sua equipe total, o que é muito grave, diante do que a gente sabia, que já havia uma ameaça golpista em curso, que tinha acampamentos instalados por aí, que tinha uma grande presença de bolsonaristas nesses cargos de comando, isso no mínimo. E para dizer o máximo, ele estava ali numa postura colaborativa com aquela situação. E veja, Carol, isso acaba reforçando umas versões absurdas e totalmente inverídicas que circulam por aí, de que seria do interesse do governo federal aquilo que aconteceu. Nunca a gente vai poder, mesmo com essa situação do general Gonçalves Dias, intuir ou aceitar ou referendar uma versão como essa. Mas o governo agora fica muito refém do espalhamento dessa versão nas redes sociais. A gravidade toda do que aconteceu, ela é 100% bolsonarista, ela tem esse DNA 100% bolsonarista. Foi nas redes bolsonaristas que foram convocadas aquelas manifestações, os acampamentos eram bolsonaristas, todos os estímulos vieram daí. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, teve esse comportamento que está sendo investigado, está preso até hoje em razão do que se viu no 8 de janeiro. Deputados bolsonaristas passaram o pano ou até louvaram as invasões, as manifestações no primeiro momento, antes delas descambarem para o vandalismo completo. Então não tem como negar esse DNA. Agora, o governo vai ser cobrado por não ter dado atenção aos avisos que havia de que poderia haver um incidente, e agora pela forma como o Gabinete de Segurança Institucional lidou com esse problema. E agora agravada por essa descoberta de que o ministro em pessoa estava no Palácio e não teve uma postura suficientemente dura com os manifestantes. Quando você faz um paralelo muito simples, que é aquele das imagens que a gente viu da Polícia do Senado, dando confronto aos invasores de uma maneira minoritária, eles eram muito menos pessoas, mas muito aguerrida e muito com comando, você vê a discrepância absoluta do que houve no Palácio e do que houve nos outros prédios. E aí isso já tinha dado origem a toda uma discussão sobre a criação de uma nova guarda presidencial, da mudança, da criação de um comando do Planalto para questões militares lá, para você reforçar isso, e isso agora vai voltar à cena, vai voltar à pauta diante dessa crise aberta com a demissão do primeiro-ministro do governo Lula.
Vera, o governo está tendo aí que lidar com essa grande crise que certamente não estava esperando ter que enfrentar agora, enquanto ainda também acompanha o avanço do arcabouço fiscal, que ontem foi apresentado oficialmente, entregue, mas ainda precisa de fato tramitar no Congresso. Tem a expectativa agora pela definição do relator, de quem vai tocar aí de fato esse texto. O que você já pôde apurar sobre como que o Congresso recebeu o texto final desse projeto? Não recebeu mal, Muniz. Tinha recebido bem, tinha sido bem visto o fato do Lula levar junto com os ministros, de a proposta ser ali uma proposta transparente, de fácil compreensão, um mecanismo que não é muito complexo, que é fácil de ser seguido, etc. Tinha questões ali de tom, Acharam que muitas coisas foram brandas demais, que tinham de ser mais bem apertadas, que estavam um pouco frouxas. Então, a principal delas, que o grupo do Arthur Lira já deixou claro para o Haddad que vai ter mudança, é a questão de não haver punição para descumprimento de meta fiscal, Nem as punições já previstas pela Lei de Responsabilidade Fiscal foram mantidas, e o que se tinha ali se não der certo, vai ser que pena, o presidente vai lá, justifica o que deu errado e vida que segue. Isso não vai passar na Câmara. E aí já tem muita gente que acha que o Haddad foi até um limite do que ele poderia ter de briga com a esquerda, e aí mandou com essa proposta branda na certeza de que o próprio Congresso se encarregará de apertar esse parafuso. E me parece que é um pouco isso, um jogo meio combinado. Ele também não podia queimar todas as pontes com a esquerda, mandando uma proposta draconiana, mandou uma proposta um pouco mais branda para que ela seja modulada para mais pelo Congresso. Então, isso vai ser feito. O Lira estava para anunciar, não sei se já anunciou, estou aqui no aeroporto para embarcar de volta para São Paulo, o relator da proposta. Estava entre dois nomes do seu próprio partido, um pouco mais duro e outro um pouco mais maleável. Isso ia depender da análise que a assessoria dele fizesse no texto e da conclusão a que chegasse de se tem mais coisa para você apertar ou menos coisa. Essa é uma delas. Aquelas exceções que ficam fora do teto serão outras que vão ser analisadas com lupa, mas de um modo geral ele tem interesse em fazer que a proposta passe e que ela avance. Agora, isso tudo era hoje de manhã, antes do caso G. Dias. Agora a gente tem o caso G. Dias, uma possibilidade de uma CPI mista, com deputados e senadores, que vai mobilizar e sempre mobiliza o Congresso, tira o foco de todo o resto. Na minha coluna de hoje eu falei, o Lula perdeu muito tempo com essas picuinhas de política externa, deveria focar em duas coisas que vão ser definidoras do seu mandato: a economia e a defesa da democracia. Economia, mandou o marco, ótimo. Defesa da democracia, ele voltou ao assunto ontem ao falar de ataques de escolas, linkar isso com o extremismo, está no caminho certo. E aí vem uma pedra nesse segundo território, mostrando que tem uma brecha para uma CPI, para os bolsonaristas fazerem uma narrativa completamente diferente e confundirem a opinião pública a respeito do que aconteceu no Brasil em 8 de janeiro. Então, não cuidaram direito desse fronte. E esse fronte pode atrapalhar o fronte econômico, pode atrapalhar a tramitação do marco, com certeza. O mercado parece que achou que o arcabouço veio um pouco mais frouxo do que se esperava, Eles acharam isso em razão desse fato que é o principal, Carol. Você não faz contingenciamento imediato de recursos quando você estoura a meta fiscal e quando você não cumpre ali as regras do teto, e você não tem punição pela LRF. Então, é como se fosse uma carta de intenções com esse contexto. Então, a ferramenta, o mecanismo, você gastará até o limite de 70% do que você aumentar a arrecadação. Isso foi bem visto, foi bem aceito, é uma engenharia que é considerada inteligente, de fácil cumprimento. Agora, você não ter uma contrapartida em cobrança do gestor, do Poder Executivo,
se ele não cumprir aquilo que ele está dizendo que vai cumprir, isso é considerado inadmissível e é considerado transformar uma boa engenharia numa peça de ficção. Então o mercado também reagiu a isso, mas o Congresso deve se encarregar de apertar isso. A intenção do Lira era votar até 10 de maio, ele estava movendo as ferramentas da Câmara que ele domina para isso, mas se o Congresso parar em razão de uma CPI, aí ninguém mais consegue garantir esse prazo e o preço vai subindo, né? Preço da aprovação, o preço de defender o governo na CPI, tudo isso tem uma etiquetinha, uma price tag ali, e vocês não tenham dúvida que o preço vai subir muito. O Vera, hoje teve ali uma reunião da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, né? E em meio ali a alguns dos pronunciamentos dos parlamentares, o Eduardo Bolsonaro e um deputado petista, Dionilson Marcon, acabaram se estranhando ali, tudo em torno ainda mais uma vez tocando no assunto da facada contra o então candidato Jair Bolsonaro. Foi mais uma discussão ali feia entre parlamentares, né? Teve até ali, o Eduardo Bolsonaro se levanta, vai em direção ao outro deputado. O engraçado é que eu tinha tido um café hoje mais cedo com deputados e discutido essa questão de a Câmara correr o risco de virar um eterno telequete ali, luta livre e não discutir nada e não votar nada e se perder nesse embate entre os dois lados da polarização política. E tinham me dito que o caminho para isso será justamente instaurar o Conselho de Ética, o que foi feito, né? O Conselho de Ética nos últimos anos foi quase uma comissão de papel, não funcionou para valer, e a partir do Conselho de Ética começar a punir no bolso os deputados que resvalarem para esse lado da lacração pura e simples. Então, primeiro uma multa, depois uma advertência, depois uma multa, que multa em salário, inclusive, em retirada de salário, depois suspensão do mandato por períodos que vão sendo mais elevados à medida que o deputado reincidir, e aí com isso também fica nesse período sem o salário, sem acesso à verba de gabinete e sem os outros benefícios, portanto também para sentir no bolso. E aí com isso o grupo do Lira acha que moderaria esses mais exaltados, os mais radicais. Era uma aposta derivada do fato de que ele tem uma percepção política de que não pode chegar logo no início do mandato caçando deputados que tiveram uma votação, muitos deles uma votação recorde, como por exemplo o Nicolas Ferreira, o próprio Eduardo Bolsonaro é um dos deputados mais votados de São Paulo. Mas a coisa está escalando, hoje quase resvalou para luta física. É um absurdo que 4 anos depois, 5 anos depois, ainda tenha gente sustentando essa fake news, né? Essa teoria da conspiração, segundo a qual o ex-presidente Jair Bolsonaro não sofreu a facada que ele sofreu, pela qual ele já passou por diversas cirurgias. Não é possível que a esquerda replique os métodos bolsonaristas. No embate político não vale tudo, mas também é inadmissível que um deputado levante para bater no outro numa comissão da Câmara, porque a gente já falou dessa palavrinha aqui que está em desuso, existe uma coisa chamada decoro parlamentar. Então isso tem de ser sustado imediatamente. Não pode prevalecer esse ambiente que está na Câmara. O Lira parece ter a percepção de que a coisa é grave, mas ainda querer poupar os mandatos com base nessa ideia de que as pessoas foram votadas e elas são legítimas representantes do eleitorado dos seus estados. Vamos ver até quando isso vai poder persistir e se essa ideia de puni-los com o bolso será o suficiente para moderar esses ânimos. Eu tenho a impressão de que não, mas a ideia por enquanto é essa. Mas é surreal porque parece escola, né, Vera? Toma advertência, a cada 3 advertências, uma suspensão, a cada... Né? Não parece? É bizarro, gente. Bizarro. E é o Congresso Nacional. Vera, para a gente fechar, queria comentar contigo algumas falas do presidente Lula. Ele tem, ao falar de improviso, cometido algumas gafes que incomodam e melindram até o pessoal da própria base, né? Sua própria base de apoiadores. Naquele dia da reunião para falar de violência nas escolas, ele fez uma fala que repercutiu muito nas redes sobre games, né? Associando
os games, a violência entre os jovens. O pessoal da indústria de games chiou, porque não tem essa comprovação, e é uma indústria que movimenta bastante a economia. E ele teve uma outra fala que eu achei até mais problemática, mas não repercutiu tanto, associando esses ataques às escolas a problemas de deficiência mental. Quando a gente sabe que os deficientes, na verdade, são muito mais vítimas do que agressores, né? Essa fala dele acabou passando um pouco batida do público em geral, mas certamente o pessoal que milita aí nessa área da deficiência mental, percebeu a gafe nessa fala do presidente, né? Percebeu, e hoje isso repercutiu muito, foi o que acho que depois ganhou mais relevo, depois da história dos games, que já estava já estava decrescendo, aí veio essa história. Sinal, Carol, de que o presidente da República não é obrigado a saber tudo, não é obrigado a estar informado sobre a forma correta de falar sobre todos os assuntos, mas por isso mesmo ele tem um amplo espectro de auxiliares, que vão de ministros a secretários de Estado, a auxiliares, chefe de gabinete, assessor especial. Tem uma entourage que não existe para dizer amém ao presidente, existe para informá-lo e para muni-lo de informações e mostrar onde podem estar as cascas de bananas nas quais ele vai incorrer. O Lula, ele sempre foi esse político louvado por ser intuitivo, por ser ali espontâneo e por ter nisso uma grande qualidade. Isso é uma grande qualidade em palanque, pode ser uma grande qualidade até mesmo em alguns salões em que você vai conquistar a audiência, mas certamente não é uma qualidade quando você precisa fazer pronunciamentos como um chefe de Estado, seja no Brasil, seja fora do Brasil, porque tem temas sensíveis e cada vez mais a sociedade é sensível a coisas que antes podiam passar batido no terreno de ser acreditados como uma piadinha, um jeito coloquial de falar, mas não são mais aceitas, porque a sociedade vai evoluindo e algumas coisas vão ganhando importância. É bom que seja assim. É bom que a gente tenha hoje entidades e pessoas voltadas para o combate ao preconceito contra as pessoas com deficiência intelectual, com deficiência de todos os tipos, e que esse tipo de capacitismo, que é esse tipo de fala que estigmatiza ainda mais essas pessoas, seja combatido. E ele não pode partir do presidente da República e não se pode passar pano por dizer antes era pior com o Bolsonaro. Era muito ruim com o Bolsonaro, era inadmissível com o Bolsonaro e é inadmissível que persista. Então ele precisaria se corrigir em relação a essa fala, como ele fez em relação às falas da Ucrânia, e ele precisa parar com essas falas de improviso, porque se antes ele achava que era o bambambam e que era o cara fazendo essas coisas, isso não está legal. O seu governo é um governo muito difícil, é um governo complexo, a gente está vendo as complexidades dele todos os dias. Se ele olhar uma casca de banana do outro lado e for lá, vou tropeçar naquela casca de banana, a coisa tende a degringolar muito rapidamente. Era bom ele ficar de olho. Tem música hoje, Vera? A música é sobre isso, fala menina, né? Como sempre, o preconceito é a mulher que fala demais, né? Então o sambinha brinca ali com a mulher que fala demais, mas vale para homem, vale até para o presidente da República. Solta aí. Menina, boca fechada, não entra mosca. Menina, boca fechada, não entra mosca. Menina, boca fechada, não entra mosca. É isso. Obrigada, dica, Vera. Né? Tá bom, gente. Boa viagem de volta aí pra você, viu? Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Beijo, boa viagem.